Pai do Senhor, irmãos queridos, ICPA, Igreja do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso culto, esse culto de domingo à noite. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Trago a saudação dos nossos pastores, pastor Helder, que nós tenhamos aqui nessa noite um culto abençoado. Quero convidar você para não sair de agora em diante, da frente da sua tela aí. Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor e eu quero te pedir que vá reunindo, chamando o pessoal na sua casa. Irmãos, é o nosso culto de domingo. Nós ouviremos a voz do nosso Deus aqui. Estamos impedidos de nos reunir presencialmente. A igreja está fechada, mas não está parada, meus irmãos. Nós seguimos trabalhando de forma remota, mas a todo vapor. Nós tivemos essa semana, na Semana da Mulher, a nossa tribo de Naftali apresentando a série O que te define. Se você, mulher, serva de Deus, ainda não acompanhou essa série, vai lá, entra aí no canal, procura a série e compartilhe ela, porque foi uma bênção. Nós ouvimos várias palavras abençoadas e o Senhor falou poderosamente com as mulheres da nossa igreja. Nós tivemos também ontem um encontro virtual dos adolescentes, que foi lindo também. Se reuniram para um bate-papo edificante sobre identidade, maturidade espiritual. Meus irmãos, não fica de fora não, a igreja está a todo vapor. Nossos pastores têm trazido palavras edificantes e o Senhor tem nos sustentado, tem falado conosco, porque a igreja não para. Amém, meus irmãos? E nem as contas. Nós sabemos que é um tempo difícil para todos, mas nós precisamos muito dos irmãos nesse tempo difícil, nesse momento. São muitas as responsabilidades, os compromissos da igreja, e é tempo da gente chegar junto, meus irmãos, porque é a nossa igreja. Nós fazemos parte disso. E os irmãos conhecem o nosso pastor Helder, os pastores que estão à volta dele, a seriedade com que lidam com os recursos da obra do Senhor. E nós queremos, se você pode, queremos que você dê a sua oferta de amor. Está aí a conta da igreja na tela para você ofertar. Deposite lá na conta da igreja. Irmãos, são muitos os compromissos e o Senhor é poderoso para te abençoar. Oferte lá em nome de Jesus a sua oferta de amor. Se você precisar, nós podemos também pegar em tempo oportuno a sua oferta com você. Nós estamos à disposição, entre em contato conosco, tá certo, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de hospitais cheios, tempo de comércio fechado, muitos com Covid na cidade e alguns da nossa igreja. E nós queremos dizer a você que porventura está com Covid, nós não estamos sabendo. Se você quiser, fale conosco, entre em contato para a gente saber se pode te ajudar, te dar algum suporte e orar por você, tá certo? Irmãos, nós somos igreja e precisamos estar unidos nesse momento. Somos a família do Senhor e nós queremos saber como você está. Então entre em contato conosco. Nós estaremos no final desse culto, se o Senhor nos permitir, orando todos juntos pela cidade, pela igreja, pelos nossos irmãos que estão doentes, em aperto financeiro, pela sua vida. Se você quiser, participe aí deixando um recadinho, seu pedido de oração, enquanto esse culto acontece. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você e que nós, ao final, teremos um momento abençoado juntos. Portanto, reúna sua família, não se distraia agora. Pare tudo e receba a palavra de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Deus no lockdown. Essa palavra é a palavra que nós mais temos falado nesses dias. E antes de falar sobre Deus no lockdown, eu gostaria de ler com os irmãos Isaías capítulo 40, versos 27 a 31, um texto muito conhecido. Deus dizendo assim:
Por que você se queixa, ó Jacó? Ou chora, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que aconteceu comigo. Vocês não percebem nada, não prestam atenção. O Eterno não vem e vai, ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, porque até os jovens se cansam e desistem. E os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Meus irmãos, Deus tem falado muito comigo nesses dias de lockdown. Essa palavra, entre algumas outras, tem sido muito faladas. E palavras, expressões ou descrições são marcantes de acordo com a região, com a época, com um acontecimento. Umas marcam região. A gente conhece algumas palavras que são características de determinados lugares. Se eu falar oxente, maninha, você sabe que eu estou falando da Bahia. Eu estou falando do Nordeste. Se a gente fala uai, nu, trembão, nós estamos em Minas Gerais. Se a gente fala mais bar, guri, nós estamos no Sul. Algumas palavras marcam época, meus irmãos. Brother, véi, fala bicho, e aí parceiro, e aí meu chegado, e aí meu irmão. São de épocas esses cumprimentos, essa forma de se comunicar. Alguns eletrônicos marcam épocas pelo nome. O disco, o cassete, o CD, o DVD, o Blu-ray e tantas outras coisas, a vitrola, o toca-disco, não é verdade? O velocípede, a motoca, você não lembra disso se você é novo. O backup, o download, baixar, salvar em nuvem. Se eu falo isso com alguém de um tempo atrás, não sabe do que eu estou falando. Internet é uma palavra que veio para ficar. Falaram muito no bug do milênio. As mulheres hoje, ontem eu ouvi a Juju conversando com uma amiga e falando, ai que tudo. Está dizendo que legal. Algumas palavras são cíclicas. Elas são mais faladas em determinados momentos, determinadas épocas. Copa é de 4 em 4 anos, a gente fala. Retiro é uma vez por ano. Carnaval pra gente é retiro. Eleições, boca de urna, são palavras que a gente vai utilizar em determinados períodos. Outras vão marcar profissões. Feedback, um termo usado no meio corporativo, nas empresas, que veio para ficar, tão bonito, feedback. No meu ramo de cabeleireiro, tem repica, raspa, desfia, tira 2 dedos. O que é isso? É cortar um tanto, irmãos. São palavras que caracterizam uma profissão. Se você procurar o pastor Tiago para comprar um imóvel, ele vai dizer, vem cá para você conhecer o nosso decorado. O que é o decorado, irmãos? É o apartamento que hoje eles deixam todo montadinho para você ver, se encantar, saber como pode ficar. São palavras que são marcantes num meio, numa época, num período. De um tempo para cá, algumas palavras passaram a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, nem sempre de uma forma agradável, mas inevitável. De um ano para cá, por causa do coronavírus, não tem quem não tenha ouvido as palavras ou expressões quarentena, comorbidade, pandemia, isolamento social, grupo de risco, negacionista, é tanta coisa. Mas hoje eu quero falar com os irmãos. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui através de 2 palavras, dessas que estão sendo muito faladas.
de forma mais específica, quarentena e lockdown. Sem entrar em polêmica, irmãos, defendendo ou criticando a aplicação dessas medidas nos nossos dias, que é exatamente o que a gente vive, eu quero apenas fazer uso dessas palavras considerando a sua alma, a sua família, o seu ministério, o seu relacionamento com Deus e a ação dele em tempos de isolamento. Vamos falar de lockdown da alma, de quarentena espiritual, de ser guardado por Deus. Lockdown significa bloqueio total, fechamento total, confinamento. Quarentena é um período de 40 dias que passou a ser usado para isolar uma pessoa portadora ou potencial portadora de uma doença contagiosa. A Bíblia fala sobre isso. Alguém passou por lockdown ou quarentena na Bíblia? Foi positivo, foi negativo? O que nós podemos aprender com isso? Deus vai falar comigo e com você nessa noite, eu creio em nome de Jesus. Assim, alguns lockdowns na Bíblia, não há o termo, mas há o acontecimento, o isolamento, a restrição total, a limitação, por iniciativas distintas, por motivações variadas, várias situações, mesmo sem ter esse nome, foram situações de bloqueio. E nós vamos ver alguns agora e tirar algumas lições. Não saia do seu lugar. Estejam todos ligados aqui comigo, porque Deus vai falar conosco nessa noite. O primeiro lockdown, eu quero fazer menção aqui, e nós vamos falar de 4, há muitos, é o lockdown de Jesus. 40 dias no deserto, isolado para ser provado e aprovado, para dar exemplo para nós. É o lockdown do teste, é quando você é levado e observado. Aquilo que você recebeu e aprovou antes de você exercer, precisa ser testado. Ainda no início do seu ministério, Jesus, depois de ser batizado, é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ele experimenta um jejum de 40 dias, a tentação e o deserto. Sem companhia, sem ajuda, mas em condições de suportar. Grave isso, em condições de suportar. Porque ele foi levado pelo Espírito Santo. Quem é levado ao Espírito Santo em qualquer lugar é capaz de suportar qualquer provação. Qualquer provação. As aulas, os trabalhos em uma escola podem ser coletivos. O tempo de aprendizado pode ser compartilhado, vivido em conjunto, mas algumas provas são individuais, são isoladas, é lockdown, é você passando pela situação. E aqui eu aprendo que preciso guardar o que recebo de Deus, o que eu aprendo na escola dominical, nos cultos, nos devocionais. Eu preciso absorver, me alimentar, aprender, porque tudo que você recebe e absorve vai ser útil no deserto. Tudo vai ser observado e exigido de você em algum momento, meu irmão. Jesus não briga, ele não usa o seu poder contra o diabo, ele usa a palavra. A palavra. Jesus foi tentado naquilo que a gente também é. A tentação do ser, a tentação do ter e a tentação do prazer. Não foge à regra, meu irmão, nós seremos tentados nisso e a palavra é que vai nos sustentar em dias difíceis. Nós precisamos passar por esse teste porque Deus tem algo grande lá na frente, mas nós precisamos ser aprovados agora. Sabe o que mais eu aprendo? Que quem sabe quem é em Deus não é confundido pelo inimigo. Se tu és o filho de Deus, foi o que o diabo disse para Jesus. Se tu és,
como se houvesse possibilidade de não ser. Deus já tinha acabado de dizer no batismo de Jesus: esse é o meu filho amado. Irmãos, Deus disse isso para todo mundo ouvir, não há dúvidas. E deixa eu te dizer uma coisa, não entre no deserto sem saber a quem você pertence. Se você entrar levado pelo Espírito Santo, pode ir tranquilo, porque você é filho amado e Deus se compraz em você. Aleluia, aleluia. Também somos filhos e nós não seremos confundidos nesse deserto. Alguns lockdowns são essenciais, eu aprendo isso também, são essenciais para o meu ministério, para o seu ministério, vão te dar credibilidade e autoridade. Enfrente o lockdown da provação, da quarentena, do teste, porque não se encara uma missão sem preparo e nem se vive um ministério sem base. Então viva isso e passe por essa fase, porque Deus vai usar esse tempo de provação, de seca, de espera, de confronto, para te levantar como um instrumento nas mãos dele. Aleluia! Passe pelo lockdown da provação. Aleluia! Segundo lockdown que eu vejo e que me chama a atenção na palavra do Senhor é o lockdown de Noé. É o lockdown da providência divina, é o lockdown da salvação, do livramento. Esse é um lockdown de Deus, Deus trabalhando por você. É Deus que te isola, é Deus que te separa. Deus está fazendo alguma coisa, está te preservando de alguma coisa para você sair bem lá na frente. Deus queria frear a maldade humana, preservar o ser humano. Então Deus isola Noé e a sua família numa arca. E Noé fica lá por muitos dias, meus irmãos. 1 ano. Você já parou para pensar nisso? A gente pensa no tempo de construção, é pesadíssimo. São mais de 100 anos. Mas o período dentro da arca também não é um período fácil. 1 ano preso, fechado dentro daquela arca com aqueles animais. Sabe-se lá o cheiro disso, o trabalho que ele teve. Estavam isolados, mas estavam vivos. Aqui eu aprendo que Deus pode te isolar, te afastar de algo, de uma situação por um tempo, para te preservar, te salvar. E mais do que isso, fazer você olhar para dentro da sua arca, dentro da sua vida, dentro da sua casa, conviver com as situações difíceis do seu ciclo mais íntimo. Deus está preservando crentes, servos em tempos de lockdown na sua casa. Eu aprendo também que quem ouve a voz de Deus não entra em lockdown furado, porque Noé ouviu as instruções de Deus. Foi Deus que falou com ele: construa uma arca, e depois disse: entre na arca. Parecia absurdo, mas era Deus falando. E aí eu entendo que absurdo não é a situação, absurda não é a situação, absurdo é Deus falar e você não obedecer. Tem coisas que o Senhor quer que você viva, mas outras, de algumas outras, Ele vai te poupar. Aprendo também que Noé teve muito trabalho. Precisou de paciência para lidar com bicho, família, confinamento, tempo, até a água baixar e ele poder sair. Mas a verdade, irmãos, é que ele estava no único lugar que havia vida. Vida. Quando você estiver aí nesse lockdown separado, lembre-se que Deus pode estar te poupando de alguma coisa. O pau pode estar quebrando na sua casa. Pode estar complicado aí dentro, mas lembre-se que lá fora está pior. Aí tem vida, na sua casa tem vida, lá fora não. Valorize a arca, compreenda o lockdown em que Deus te colocou, porque tem lockdown que vem para te salvar, te preservar. Aleluia! O primeiro lockdown, o lockdown de Jesus, é o lockdown da aprovação. O segundo lockdown de Noé é o lockdown da preservação. Deus está te preservando, Deus está te guardando. O terceiro é o lockdown de Elias. O lockdown de Elias é um lockdown perigoso, é um lockdown de risco, é o lockdown do homem, é o homem agindo por si.
Elias vive 2 lockdowns. No primeiro, ele foi orientado por Deus. Deus falou, se esconda, eu vou cuidar de você. O segundo não, foi por conta própria, desgastado pela obra, pelo peso, pelo cansaço de tanto ser perseguido por Jezabel. Elias se isola no deserto e a impressão que dá é que ele espera pela morte. E o pior, depois de grandes vitórias e maravilhas, meus irmãos, fogo do céu no altar contra os profetas de Baal, a chuva que, segundo a sua oração, voltou a cair depois de tanto tempo, Deus estava se manifestando poderosamente. Elias estava vivendo dias de manifestação do poder de Deus através da vida dele. Mas ainda assim, pressionado pelas circunstâncias da vida, a gente corre o risco de se isolar, de sufocar nossos sentimentos, de silenciar a nossa alma. É a quarentena da alma. A gente fica fechado, é lockdown. Irmãos, isso é muito perigoso, porque a gente entra nesse lockdown por conta própria e a gente não dá conta de sair. É a decisão errada, é a fraqueza, é a desobediência, a desistência. Aqui não tem ninguém sendo salvo, aqui tem alguém morrendo. Esse lockdown leva à morte, nem sempre é premeditado, mas se você entrou em um lugar que não consegue se alimentar, não tem quem te alimente e não pretende reagir, você está morrendo e não está percebendo. E Deus não está nisso. Deus não está nessa atitude. Aqui com Elias, aleluia, eu aprendo que há lockdowns para a vida, mas também há lockdowns para a morte. O ser humano não foi feito para viver sozinho, para se isolar, para se fechar. Em nome de Jesus, pare de fugir dos seus problemas. Peça ajuda, desabafe, mas não se isole. Você acha que Noé, como o único homem temente a Deus da sua época, não era perseguido? O único homem justo? Era só a casa dele. No meio de um povo todo perdido, depravado. É óbvio que ele sofria perseguição, mas ele estava ali vivendo a comunhão dele com Deus. Cansado talvez, deslocado no mundo talvez, apertado, espremido, mas vivendo a sua comunhão com Deus. Noé deve ter sofrido muito com a família dele, mas deixa eu te dizer, aguente firme, meu irmão, minha irmã, se posicione diante dessas lutas, dos desafios e confie em Deus. Que lockdown é esse que você está vivendo? É para a morte? Sai fora desse negócio hoje. Em nome de Jesus, sai fora, sai fora. Mas você vai me dizer, eu não consigo. Se você se isolar e não puder sair, você é filho, você é servo. Deus é poderoso para te tirar daí. Porque em 1 Reis 19, 5, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio a Elias. Ei, meu irmão, Deus não te perdeu de vista. Nem um minuto sequer. Deus sabe que você está sem força, está perdido, está desanimado, mas Ele te viu entrar nesse deserto. Elias sai fugido de Jezabel depois da manifestação de Deus, cansado. Porque às vezes nem as vitórias que nós vivemos são suficientes para nos manter firmes. A gente está cansado. E a gente foge para o deserto para esperar a morte. Sabe o que é isso? É não reagir. E a gente vai para deserto, vai para caverna. Mas isso aí, meu irmão, é igual pique-esconde de pai com filho dentro de casa. A gente sabe para que lado o filho correu. A gente faz silêncio e ouve a respiração dele. A gente vê o pezinho dele debaixo, fora da cortina. E o filho achando que está bem escondido, que o pai não está vendo, mas ele está vendo tudo. Eu sempre soube onde a Juju estava.
Eu sempre soube onde o Pepe estava. Deus pode te socorrer aí. E Ele vai fazer isso se você não tiver condições de sair sozinho, porque você é filho. Deus pode te buscar no deserto logo de cara. A gente faz a lenha, a gente desanima, a gente se esconde, a gente se isola. Em algumas situações Deus pode deixar, como Ele fez com Jonas. Mas em outras situações não. Ele vem logo, porque Ele precisa de você. Em alguns casos Ele tem urgência. Ele conhece a nossa estrutura. Eu não sei quando é que Deus vai vir a seu socorro, em seu socorro, se você está vivendo uma situação dessa. Entrou em um lockdown que não devia ter entrado, entrou em uma furada que não devia ter entrado, se isolou, perdeu comunhão, não tem Deus por perto, você está sozinho. Eu não sei quando Deus vem, mas uma coisa é fato: se você é um filho, um servo, uma hora Ele puxa essa cortina. Uma hora Ele chega na caverna, uma hora Ele entra no seu deserto, te alimenta, te faz caminhar novamente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Deus está falando com alguém aqui nessa noite, eu sei disso. Aleluia! O Senhor está entrando na sua caverna hoje, meu irmão. Naquele canto da decepção que ninguém chega, naquela raiva que enrijeceu seu coração, naquele pecado que te isolou, que te separou dele, para você levantar, para você se alimentar e reagir, porque Jesus vem ao seu encontro hoje para te colocar nos trilhos. Receba essa palavra, reaja hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu encerro com o quarto lockdown, o lockdown de Moisés. Depois do lockdown de Jesus, o lockdown da aprovação, o lockdown de Noé, que é o lockdown do livramento, e o lockdown de Elias, que é o lockdown que você não deveria ter entrado. Mas Deus pode te tirar. Eu quero falar sobre o lockdown de Moisés. O lockdown de Moisés é o lockdown da instrução, da provisão e da comunhão. É o lockdown em Deus. Nós vimos o lockdown de Deus. Vimos o lockdown sem Deus. E agora nós vamos ver o lockdown em Deus. É Deus trabalhando em você da forma mais particular e possível. O de Moisés foi no Monte Sinai. Deus chama Moisés no monte. E ele sobe várias vezes. Se você ler a história, vai observar que acontecem várias subidas. Mas em uma dessas, Deus fala com Moisés: Moisés, vem, vem. 40 dias e 40 noites. Só Deus e Moisés. Aleluia. Lockdown em Deus. Lockdown em Deus. Aqui eu aprendo que lockdown em Deus é um tempo de instrução. Deus pode te isolar do mundo por um tempo, para você aprender a ouvir a voz dele, reconhecer a voz dele, receber a instrução dele, e é só você e ele. Irmãos, você não pode depender do que você ouve no meio da multidão, do que você ouve no púlpito da igreja. Tem coisas, instruções que você precisa receber direto de Deus. Fruto de um período de você e ele, um lockdown de vocês dois.
Esse lockdown em Deus é para encorpar seu ministério, é para te conduzir à promessa, é tempo de você mergulhar na palavra, é tempo de você jejuar, é tempo que Deus separa, te chama para você se tornar mais crente, é tempo que Deus está te preparando, Ele está te amadurecendo, porque a voz de Deus produz isso na gente. Mas quando é particular, tem um efeito diferente. Deus quer tornar a gente mais crente. A gente está subindo as montanhas. É a nossa caminhada. A gente está subindo o Sinai. A gente está subindo, está caminhando. E essa subida não é fácil. Mas Deus está chamando a gente para algo mais íntimo, mais próximo. Deus está querendo te preparar. Sabe o que mais eu aprendo? Que além de um tempo de instrução, o lockdown em Deus é tempo de provisão. Porque eu não acredito, irmãos, que Moisés tenha levado comida para 40 dias e 40 noites. Eu penso que ele nem sabia que ia ficar lá esse tempo todo. O que ele comeu? O que ele bebeu? Ei, se Deus te chamar para a nuvem dele, para um tempo com ele, vá tranquilo, vá sem medo, porque ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você, da sua casa, nada vai te faltar. Você só precisa ter certeza que é Ele te chamando. Só precisa saber que é Ele. Porque se Ele estiver te chamando para a nuvem dEle, para se envolver com Ele, fique tranquilo. Ele vai te sustentar. Não pense que a comida está lá fora, no pé do monte, lá embaixo. Não é hora de voltar, não é hora de pensar nisso. Você já está envolvido com ele, já subiu o monte. Nem pense em voltar, porque tudo que você precisa é nele que você vai encontrar. Todo amparo para a sua vida, para a sua alma, todo amparo para a sua família, para os seus filhos, está nessa nuvem que está na sua frente. Se envolva, mergulhe aí, entra aí, se envolva com Deus. Aceite o chamado. Ele está falando, vem para você hoje, aceite. Ele está querendo você perto dele. E receba o cuidado dele em nome de Jesus. E CPA, é um tempo da gente se aproximar. Você não tem o que fazer, está no alto do monte sozinho, já subiu, agora se envolva com ele. Aproveite esse tempo e o chamado dele, porque ele vai cuidar de você, não vai faltar nada. Tem muita gente que não mergulha pensando no que está atrás, pensando em quem está do lado, e meus filhos, e minha esposa. Meu irmão, se Deus chamou, ele dá conta de tudo, ele vai sustentar você, não vai te faltar nada. Porque lockdown em Deus é tempo também de intimidade. Quem se achega a Deus é envolvido pela sua glória. Quem está, não vive, não percebe o que está acontecendo lá fora, porque a glória de Deus é envolvente. Sabe o que é isso? A glória de Deus diminui o temor pelas coisas que estão aí fora, tudo se torna menor. É tempo de intimidade. O lockdown que Deus te chama para viver é um tempo que Ele quer se revelar a você. As pessoas que estão de fora talvez estejam vendo só uma nuvem. As coisas estão meio anuviadas, não se consegue perceber o direito o que está acontecendo. E quem está dentro? Quem está dentro vive experiências pessoais únicas. Eu não sei o que Moisés viu em CPA, eu não sei o que ele sentiu, mas ele sabe. Quem está lá dentro sabe, e só vive quem vai, quando ele diz, vem. É tempo de ir. É tempo de ir em direção a Ele, de caminhar em direção a Ele. O tempo da subida do monte é um tempo de reflexão, é a nossa caminhada, mas chega um momento que Ele fala, vem, eu quero você aqui perto de mim. Subir o monte não é fácil. É vida de oração, é jejuar, é buscar Deus na palavra, mas quando você pensa que não, cansado às vezes de subir o morro, da caminhada, quando você pensa que não, você está na nuvem. E Deus, no meio da nuvem, diz, vem. Vem, Helder. Vem, César. Vem, Tiago. Vem, Maria. Vem, João. Deus está chamando. Vem, Ítalo. Deus está chamando.
Não é só subir morro, gente. Nós vamos ter oportunidade de viver um lockdown em Deus. Você e a sua casa. Nós precisamos aceitar esse chamado e viver esse tempo de instrução, provisão e glória de Deus para nós. Embora lockdowns sejam tempos normalmente de dificuldade, períodos difíceis, lockdown como o de Jesus, o de Noé e o de Moisés, o lockdown para Deus, o lockdown em Deus, eles não matam e são necessários. Se você estiver em Deus, você vai viver lockdowns para te salvar, para te instruir, para te aproximar dele. E outra, meu irmão, lockdown tem início, meio e fim. Não é para a vida toda. Se você entrou em um lockdown, desfrute, se é para desfrutar. Cresça, se é para crescer. Espere, se é para esperar. Seja provado e aprovado, se é para ser provado. Mas faça tudo isso em Deus, certificado que é Ele que está com você. Aleluia! Se foi alguma besteira que você fez, ou se foi esse lockdown é fruto do seu cansaço, esse isolamento de alma, e você não sabe como como vai sair, Deus vem hoje para te tirar dessa situação. Sabe o que eu estou querendo dizer? Se foi Deus que te colocou no lockdown, calma, vai dar tudo certo. Se não foi Ele, calma, Ele vai te tirar daí e vai dar tudo certo também. Se você pode ir na sua casa, se você está cultuando com a sua família, com seus filhos, eu gostaria que vocês ficassem de pé ou de joelhos agora, porque nós vamos orar. Nós vamos apresentar a nossa vida ao Senhor agora. Os nossos lockdowns pessoais serão colocados agora diante do Senhor. Deus vai clarear algumas coisas para você. Deus vai te instruir, Deus vai te abençoar acerca da sua vida, da sua casa. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, Deus vai entrar nesse negócio. Deus vai te tirar dessa roubada que você entrou. Deus vai mover alguma coisa, eu profetizo isso na sua vida, ICPA, só vai viver lockdown que for da vontade de Deus para você. Pais, se puderem, coloquem as mãos sobre os seus filhos. Imponham as mãos uns sobre os outros, as famílias. Se tem alguém doente na sua casa, nós vamos orar para que você seja curado em nome de Jesus. Se você vive alguma situação financeira difícil, você será guardado por Deus nesse tempo e não vai te faltar nada. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa igreja, os nossos pastores, a nossa cidade, e é um tempo agora que nós vamos clamar todos juntos. Senhor Pai, Deus querido, a tua igreja se coloca diante de ti nessa noite. Nós queremos apresentar antes de mais nada a nossa vida a ti, Senhor. Olha agora, Senhor, dentro da casa dos teus servos, o que cada um deles está vivendo. Senhor, nós vivemos um tempo de lockdown na sociedade, um tempo difícil, um tempo de privações, um tempo de doença. Mas, Senhor, nosso maior temor é quando isso acontece dentro da gente. E eu quero te pedir, Senhor, que venha sobre nós, sobre as nossas casas, nessa noite, Pai, com tua mão de poder, com tua mão de graça, com teu amor. Envolva cada lar nesse momento, Pai, que seja um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de provação, mas de vitória, Senhor, um tempo de aprovação, um tempo de amadurecimento. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor,
Socorra as famílias que têm pessoas doentes. Repreenda esse Covid do meio do teu povo. Dê saúde ao teu povo. Dê recuperação rápida ao teu povo. Restabeleça, Senhor, a saúde. Em nome de Jesus, nós te pedimos em favor da nossa cidade, do nosso Brasil, dos nossos governantes. Pai querido, dê temor a esses homens e mulheres. Dê temor a ti, Senhor. O povo não pode padecer desse jeito, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que também trate no nosso meio, Senhor. Se nós precisamos viver lições de Ti, nos ensina, Pai. Pai querido, nós queremos te pedir pela nossa cidade, pelos médicos, pelos os enfermeiros, as pessoas que trabalham em linha de frente, Pai querido, os chefes de família, as pessoas que trabalham e que não estão tendo, Senhor, como ganhar o seu salário. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, o Senhor é o Deus da provisão, contempla o teu povo, a dificuldade que passa os teus servos, Senhor, entra com providência, com teu cuidado, Senhor. Nós estamos dispostos a viver os lockdowns que o Senhor tiver para a nossa vida, mas nós precisamos passar em Ti, contigo, que seja acima de tudo um tempo de intimidade, de crescimento, um tempo, Senhor, de glória do Senhor dentro da nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as famílias da ICPA, o teu povo espalhado nessa cidade, nesse Brasil, em todo lugar. É o que nós pedimos, Senhor. Revela-te a nós nesses dias e socorre-nos, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, como eu senti a presença do Senhor aqui na minha casa. O que nós precisamos é isso. Viver o que tiver que viver na presença do Senhor. Receba essa palavra na sua casa, na sua vida. Entenda o agir de Deus. E viva uma semana abençoada. Em paz. Que o Senhor seja a tua companhia nesse lockdown. Que o Senhor seja presente e manifeste a sua glória nesses dias na sua vida. Meus irmãos, nós teremos a nossa programação no decorrer da semana. Os irmãos vão receber as novidades aí, o que vem acontecendo, os dias de culto. Nós temos nosso culto na quarta, temos nosso culto domingo que vem, se Deus permitir. As nossas programações estão sendo feitas totalmente em reclusão, justamente para cumprir as normas estabelecidas, o decreto estabelecido pela prefeitura, pelo estado. Mas fique ligado, se alimente. Você tem, antes de tudo, a palavra do Senhor na sua casa. O Senhor na sua casa. Então apresente ele para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Tenham momentos de comunhão com Deus. Se é para ficar parado em casa, que fique na presença do Senhor. Deus abençoe você e sua casa. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo para os irmãos, estou morrendo de saudade. Beijo, pastor Helder, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.